Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Antes de prosseguir, eu sempre faço aquela recomendação bacana, deixe o seu like, deixe o seu, tá? O seu like, deixe a sua inscrição, faça a sua inscrição no canal, se inscreva, toque o sininho, compartilhe os vídeos que a gente faz aqui, ajude, né, a gente a difundir um canal que tem a função de trazer informação, tá, de trazer formação e que espera que isso se transforme em transformação. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, robson.rmt@gmail.com. Robson com B mudo, tá? Robson.rmt@gmail.com, ok? Bem na thumbnail do vídeo vai estar a descrição disso, ok? Muito bem. Vocês estão vendo que os nossos vídeos têm sentido, não tem? Vocês já viram o que está acontecendo lá na Palestina com Israel, que não é novidade nenhuma. Ok? Muito bem. Alguma pessoa, às vezes, fica aí dizendo assim, não, temos que defender Israel, porque Israel, né, principalmente um grupelho de cristãos, não, ninguém, não se está só de defender Israel, não, defenda a Palestina também, querido. Pare com essa mania de achar que Israel é vítima de tudo, porque na história da humanidade eles sempre foram vítimas, perseguidos, né? Nunca perseguiram ninguém, né? Eu não sou antissemita, mas eu sou antisionista. E o sionismo é uma visão política. Tá? Olha a história do mundo e você vai ver o dedo de Israel por trás. Você sabe por que os Estados Unidos apoiam Israel incondicionalmente? É por isso que os Estados Unidos vai ser punido severamente, vai ser punido junto com toda essa grupalhada de gente aí, porque os milionários, os donos do Banco Central Americano, do Federal, são de origem, o quê? Judaica. Ok? O Zelensky, lá da Ucrânia, judeu. Tem judeu lá na Polônia, judeu na Ucrânia, judeu na Rússia, o Brasil está minado. Os donos das maiores emissoras de televisão são quem? Judeus. Donos de banco? Judeus. Tá? Então eles controlam as informações e o mundo e passam aquilo que lhes interessa. Por isso quem fica ligado em CNN, em Globo, Globo News, da família Marinho, na Band e não sei o que, vai só ouvir o que interessa. Vamos lembrar o que aconteceu aqui no Brasil. E é revoltante isso, pessoal. Quem não se revolta com isso, não entendeu nada e continua vivendo na Matrix. Sabe por quê? Porque foram lá
Eu não sei se é na Israelita de São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, eu acho. E o cara fala que foi num quilombo aonde o ser, a pessoa, o indivíduo pesava mais de não sei quantas arroba. E aí, você sabe o que eles fizeram? Acharam graça. Eu gostaria de poder falar tudo aqui, mas não posso. Mas queria dizer para vocês, baixem um livro chamado, aí no Google, vão lá e O Anticristo. Né? O subtítulo é não sei o que por trás da nova ordem mundial. Tá? E você verá, num dos capítulos, que o pesquisador pesquisou mesmo de verdade, que o H, aquele H lá da Alemanha, para quem não sabe, ele tem ascendência, né? Então tá. Lá nesse livro, baixem o livro e leiam. Esse livro foi publicado por uma editora católica, editora Cidade Nova. E nesse livro ele fala o quê? Que o H foi financiado por quem? Para fazer tudo aquilo que ele fez. Pelos sionistas, que queriam forçar os grupos, tá, de judeus a irem para lá, para onde está essa guerra, que a Inglaterra comprou um pedaço de chão e resolveu dar para eles. Por sinal, bora lembrar uma coisa. O povo, quando saiu lá do Egito e foi em direção a Canaã, lá já morava gente, pessoal. Lá já tinham tribos morando. O que é que eles fizeram? Hein? Mataram todos. Se você pegar as páginas da Bíblia e espremer, sai sangue. Ninguém fala do tanto de pessoas que Israel já matou na faixa de Gaza, na Palestina. Não, eu estou defendendo o terrorista, não. Eu só estou dizendo que é preciso a gente tomar cuidado antes de olhar as situações. E quem acompanha meu canal sabe que existe uma briga entre enlilitas e enquitas. E eu já falei isso aqui. Já falei que o Deus da Bíblia, que é o Deus deles, o Hashem, adora uma guerra. Assista o último vídeo meu. Como é que esses deuses se mantêm, se sustentam? Eles sustentam no medo, no sangue, na dor. Ah? Quando Abraão, olha só que engraçado isso, né? Abraão teve quantos filhos? Ele teve Ismael, tá? Isaac e Jacó. Né? Da onde se originaram os árabes que ocupam a faixa de Gaza, que eram os verdadeiros, não posso dizer que eram verdadeiros, mas muitas pessoas que moravam lá, né, eram descendentes de Ismael. Portanto, isso é briga de primos. Primos não, briga de irmãos.
Por quê? Porque os israelitas descendem de Jacó. Né? Se você parar para fazer uma análise da história, você verá isso. Quando Agar é expulsa, o anjo de Javé aparece para Agar e diz: olha, o teu filho será pai de grandes povos, de grandes nações. O mesmo Deus, porque é o mesmo Alá. O Alá é o mesmo Hashem, é o mesmo Javé, Jeová e Aldabaote, o que você quer entender. Outra coisa importante. Esse povo que está lá em Israel são judeus casaristas. Eles vieram lá da Casária, né? Quando um rei resolveu se converter ao judaísmo, pegou esse povo, tudo lourinho, branquinho, cabelos assim, branquinho de pele. Foi para por quê? Porque as 12 tribos de Israel já não existiam mais. No ano 70, quando Roma invadiu lá Israel, se espalhou as 12 tribos. Portanto, por isso que em muitos lugares do mundo existem os judeus sefaditas. Judeus sefaditas. E aqui no Brasil tem muito. Na Europa, bastante. Por quê? Porque eles são, possivelmente, os originários das 12 tribos. Mas eu não vou entrar nessas nuances. Nós vamos ver nesse vídeo aqui que, se você está acompanhando nossos vídeos, você percebe que vem mais aí atrocidades, morte, sangue, medo, para alimentar os deuses. Para alimentar os deuses não, porque esses seres não são deuses, pessoal. Eles não são seres espirituais. Eles são seres de carne e osso. Javé é um ser de carne e osso. Enlil, esses seres todos nunca foram seres espirituais. Isso é mentira. Tá? Eu me esqueci, eu ia pegar um livro ali, que eu ia mostrar para vocês a incoerência da teologia que tenta implantar nas nossas cabeças o Deus judaico. Sabe por quê? Primeiro, porque eles começam a dizer que esse Deus é amor, misericórdia, bondade. Tem um livro ali de um teólogo protestante que ele vai falar isso, mas depois ele vai falar que Deus se ira. Se você entender o ser perfeito da fonte, você não vai poder. Eu vou mostrar algumas coisas aqui. E depois você tira as suas conclusões. A cultura judaico-cristã só fez mal à sociedade no Ocidente. Mataram pessoas, destruíram culturas, manipulam fatos, contam mentira, tá? E ainda tem gente transformando o cristianismo numa subserviência judaica, que agora deu a mania de dizerem: nós somos judeus messiânicos, judeus nazarenos, nós somos o caminho.
trazendo ideias e pensamentos judaicos para dentro do cristianismo, que já é uma meleca, que já é uma deturpação do cristianismo original, que era agnóstico. Ok? Mas vamos lá. Vamos lá que eu quero mostrar algumas coisas a vocês. E aí vocês vão me dizer algumas coisas. Ok? Muito bem. Vamos aqui. Eu vou começar aqui. O aspecto da criação, né? Este estudo refere-se a grande parte aos textos cristão-gnósticos, dos quais a maioria foi encontrada em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, e também a vários outros textos, dos quais a maioria é antiga. A palavra gnóstico não deve ser entendida como relacionada a outras filosofias e religiões que não são originalmente cristãs. Um entendimento é que, às vezes, é abusado para desacreditar o cristianismo gnóstico pelos inimigos da verdade, porque eles tentam dizer que o gnosticismo já existia antes, já existia lá no Egito, já existia não sei o que, para desacreditar a gnose. Ok? O universo como é agora é um universo no sentido que tem muito mais dimensões do que as três, que são as únicas que podemos perceber. A dimensão mais elevada é pura energia luminosa. E, a partir daí, as criações procedem para baixo, produzindo níveis mais baixos ou dividindo uma luz original em seções. O Criador estará acima de tudo e, portanto, ele é a dimensão mais elevada, ele é a luz e cria a partir de sua própria luz, já que não havia outra luz no início. Os textos gnósticos descrevem o Criador como: é ele que existe como Deus e Pai de tudo, o invisível que está acima de tudo, que existe como incorrupção, que está na luz pura, que nenhum olho pode olhar. Ele é insondável, pois não existe ninguém antes dele para examiná-lo. Ele é imensurável, pois não houve ninguém antes dele para medi-lo. Ele é invisível, pois ninguém viu ele, pois ninguém o viu. Ele é eterno, pois existe eternamente. Ele é inefável, porque ninguém é capaz de compreendê-lo para falar dele. Ele é inominável, pois não há ninguém antes dele para lhe dar um nome. Ele é uma luz imensurável, que é pura, santa e imaculada. Ora, de quem eles estão falando aqui? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender de quem é que eles estão falando aqui. Se você pegar os textos gnósticos, tá? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu já mostrei aqui o Evangelho de João, a gnose de João, né? Aqui é tanto livro que a gnose de João é exatamente o que João está falando, mas está falando sobre quem? Sobre o Uno, sobre a fonte. Ele não está falando do Jeová Javé, Enlil e Aldabaoth. Ele não está falando deles. Tá? Então vamos situar as coisas para não confundir que os gnósticos estejam falando do Deus da Bíblia. Ok? Ele é a primeira e eterna entidade, o Deus Supremo, tá? O El Elyon,
que é a luz, e a luz ele é ele. Ele se via em todos os lugares como luz ao redor, já que ele próprio era a luz. Quis então diferenciar a luz que era ele, que ele era, e para que ela tivesse formas, estruturas e funções. Ele não fez mais nada além de querer isso, que isso acontecesse, e assim aconteceu. Foi a manifestação de um pensamento original, a protenóia. Protenóia é a mesma pronoia ou enóia, que é chamada pelos gnósticos de Barbelô, que é a mãe. É o aspecto materno de Deus, feminino da luz. Tá? Desse desejo emanou a Barbelô. Tá bem aqui, ó. Tá? Desse desejo emanou a Barbelô seu poder criativo para dar nascimento à criação, por isso ela é considerada feminina pelos cristãos gnósticos. A primeira entidade criada foi os autogêneses, que é, tá, o Logos e a Gnose. Aquele que através de Barbelô e do desejo do Criador saiu de si mesmo, aquele que chamamos de Cristo. Assim se formou a tríade, ou trindade, ou tétrade. Tá? Isso está descrito na Protenóia Trimórfica. É um documento de Nag Hammadi. De um texto gnóstico sobre Barbelô diz: eu sou o pensamento, e seu pensamento realizou uma ação e ela surgiu. Ou seja, aquela que havia permanecido diante dele no brilho de sua luz. Este é o primeiro poder que existia antes de todos eles e que surgiu de sua mente. Ela é a premeditação, a pronoia do todo. Tá? Sua luz brilha como a luz dele, o poder perfeito, que é a imagem do invisível, o espírito virginal, que é perfeito. Tá? O primeiro poder, a glória de Barbelô, a glória perfeita nos aeões, a glória da revelação, ela glorificou, e o espírito virginal, e foi ela quem o elogiou, porque graças a ele, ela saiu. Tá? Então, isso aqui é uma descrição exatamente do apócrifo, né, do livro gnóstico de João. Ok? Então, vamos lá. Eu vou dar um salto aqui para que a gente olhe bem aqui. Tá? Esse texto. E Aldabaote se torna Javé. Nas regiões sombrias, ele se estabeleceu em um reino e ocupou para si mesmo o qual as suas próprias criações, mais secundárias. Ele era agora o que se autodenominava Yahvé e afirmava ser o único Deus. Tá? Na tradução comum de Êxodo, tá? 20, versículo 2 a 3, e Deuteronômio 5, versículo de 6 a 7. Eu sou o Senhor Deus que te tirei da casa do Egito. Eu sou, tá? Javé, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro Elohim diante de mim. A tradução literal dessas passagens é, no entanto, tá, a que eu descrevi agora. A palavra Elohim é plural de El e Elohá.
que é igual a Deus. Tá? E que Javé quis dizer com isso? O que Javé quis dizer com isso? O Jeová. Aquele dos Elohim, daí um dos deuses criados, que agora será Deus apenas para você e não para os outros. E não espere outros deles. Em qualquer caso, ele não contradiz que poderia haver outros. E o avaliador fala no sentido de uma cláusula de não concorrência. Quer dizer, ele não queria ter concorrente, porque tinha tantos outros Elohim quanto ele. A própria Bíblia indica logo no início que também pode haver outros deuses, e há outros deuses. Ok? Muito bem. Vamos lá. A primeira frase da Bíblia. O texto hebraico, em Gênesis 1:1, diz o seguinte: Bereshit bara Elohim et shamayim eretz. Geralmente traduzido como no princípio criou o céu, Deus criou o céu e a terra. Não importa como você gire e gire, permanece o fato de que Elohim é plural de El e plural de Eloha. Tá? Você vai entender isso. Portanto, o sentido queria dizer deuses. Mas os judeus arrumaram uma artimanha gramatical para que em Gênesis ficasse impossível de se traduzir a palavra, tá? Deuses por quê? Porque se o verbo tiver no singular antes ou depois de Elohim, tem que se traduzir no singular. E o verbo criar está no singular. Hã? Esperto, né? Garoto esperto. Tá? Então, é evidente que para fazer isso havia necessidade de se manipular texto. Tá? Então, o que é que são os Elohim? Os Elohim são os mesmos Anunnaki e são os mesmos arcontes. Tá? Os mesmos arcontes. Tá? Por isso que o tema é como Yaldabaoth se tornou Javé. Tá? E eu vou dar um salto aqui. Tá? Diz aqui o texto, tá? Mas a luz original de El Elyon não estava em toda parte. Na Cabala hebraica, há uma explicação notável do grande rabino Isaac de Luria, que diz: Deus iniciou o processo de criação contraindo sua luz infinita a fim de permitir um espaço conceitual no qual reinos finitos, aparentemente independentes, poderiam existir. Tá? Esta contração inicial primordial, formada num espaço vazio, no qual uma luz criativa poderia irradiar, é denotada por referência geral, tá? Como Tizim Tizum. Tá, ok? Então, o que está se falando aqui? Está se falando que originalmente o Yaldabaoth, que é um produto de Sofia, não é nem de longe um ser espiritual e nem tampouco Deus.
É preciso que, para que a gente saia dessa matrix, a gente entenda isso. Ele não é a fonte. E nem da fonte ele veio. Ok? Quando a gente procura estudar isso com muito carinho, muito cuidado, pessoal, a gente começa a jogar por terra essas crenças limitantes que colocaram na nossa cabeça. Na catequese, na escola bíblica dominical e um monte de outras coisitas por aí. Então é preciso a gente entender que esse ser descrito, tá, na Bíblia é um impostor. Agora é interessante o que é que ele fez. Ele se revelou lá para Abraão, empurrou Abraão, tá? Depois ele foi, pegou um cidadão chamado Mohammed, que nós conhecemos por Maomé. Um dos seus anjos clone aparece para Mahomed, ou Maomé, e faz o Maomé recitar não sei quantas vezes um texto, sendo que Maomé, segundo muitas informações, era gago. Porque ele age sempre assim. Ele impõe. E aí, lá ele cria uma outra religião chamada Islã. O mesmo Jeová. Ele vai lá e aparece como Alá. Até porque a palavra Alá, tá, é o Elohá, Elohim, dá a mesma conotação de Alá. Ok? Preste atenção. Não conformado, ele resolveu ir lá para as regiões onde estava surgindo, estava nascendo, né, os arianos, e resolveu se revelar como Brahma. E criou toda aquela estrutura das religiões hinduísta, que não é só uma, são várias. E ali vai criando ramificações para cá, ramificações para ali. Então ele fez uma jogada de mestre. Ele foi, ampliou os seus domínios para os descendentes de Abraão, chamado ismaelitas, hoje conhecido como muçulmanos, espalhou a sua para os arianos, né? E aí ele começou toda a sua cultura de dominação. Ok? Por quê? Porque ele é o mesmo Enlil. Ok? Muita gente, eu vou usar aqui minha pranchetinha, tá? Então, vamos lá. Muita gente, pessoal, né? Existia esse nome aqui, tá? El,
ele tem duas conotações. Uma, ele descreve um deus do panteão cananita, tá? Ou ele descreve só, né? Então ele era um deus do panteão cananita. Ou ele se refere apenas a um termo singular para Deus. El era um deus do panteão cananita, mas esse termo é usado muitas vezes na Bíblia para denotar Deus no sentido singular. Tá? O mesmo termo que é Elohar. Tá? É plural, é singular. Elohar, El, tá? Mas El era o deus cananita. Muito bem. No entanto, vai aparecer um ser chamado El Elyon. Tá? Vai aparecer um El Elyon. Quando? Quando Abraão chega para conversar com Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote de El Elyon. Ok? El quer dizer Deus, no sentido singular. Elyon, do mais alto. Então, queria dizer o Deus do mais alto. Que as Bíblias traduzem como Altíssimo, que é completamente equivocada a tradução. El quer dizer Deus, tá? El do mais alto, ou Deus do mais alto. Fazendo com que esse ser aqui fosse superior aos outros. Você está me entendendo? Ele era superior aos outros. Muitas vezes você vai encontrar a expressão, apenas a expressão Elyon. Ok? E Elyon, se você pegar lá no grego, você fazer aí uma comparação, vai parecer a palavra Hélios. Hélios quer dizer o quê? O sol, para os gregos. Então teria algum sentido que esse Deus chamado El Elyon fosse considerado o Deus do mais alto, por se achar que o Sol era mais alto do que todos os outros astros. Correto? No entanto, Javé, segundo as pesquisas hoje que se tem, tá? Ele era um filho de El. Portanto, El Elyon, tá? Deu origem aos Elohim. Então, quem são os Elohim? Os Elohim são filhos de El. Ok? Aí você vai para a cultura suméria. Tá? Aí nós vamos para a cultura suméria, ok?
Tá dando para ir aí? Eu quero deixar isso bem claro. Vamos para a cultura suméria. E lá eles tinham um deus chamado... Tá? Deixa eu ver onde eu coloco aqui. Vamos colocar bem aqui. Tinha um deus chamado An, ou Anu. E os gnósticos tinham o deus chamado, que eles consideravam chamado Uno. Agora presta atenção nisso aqui. El Elyon era o deus do mais alto, era aquele que estava no topo lá da pirâmide. E os sumérios tinham também um chamado Anu, que era o pai de quem? Dos Anunnaki. E tinham, os gnósticos tinham o Uno. Ok? Portanto, El deu origem aos Elohim, Anu dá origem a quem? Aos Anunnaki. Certo? E os gnósticos vão dizer que o Uno vai gerar um ser chamado Sofia, ok? Que vai gerar um ser chamado, que vai gerar os arcontes, ok? Os arcontes. Então você vai perceber que é uma sintonia muito clara entre El Elyon, o Anu e o Uno dos gnósticos. Tá? Portanto, a origem dos Elohim é de El Elyon, a origem dos Anunnakis é o Anu, e a origem dos arcontes é de Sofia, que foi um aeon produzido, gerado, emanado pelo Uno, pela fonte. Ok? Estão entendendo? Tá? Então, os Elohim, entre os Elohim, vai aparecer o Jeová. Entre os Anunnakis, vai aparecer o Enlil. E entre os arcontes, vai aparecer o Ial da Baote. Ok? Você está vendo aí? Os Elohim, dentre os Elohim tinha o Jeová, dentre os Anunnaki tinha o Enlil, e dentre os arcontes tinha o Ial da Baote. Vocês estão vendo como isso aqui tudo casa perfeitamente? Vocês estão vendo? Aí vem as pessoas que não estudam, não pesquisam, não fazem nada. Aí vem e diz, não tem nada a ver. Sabe? Para desacreditar os escritos gnósticos. Quer dizer, os gnósticos interpretaram perfeitamente que os Elohim eram os arcontes, que Jeová, Javé, era o Ial da Baote. Ok? Eu confesso para vocês que eu me sinto muito livre hoje. Muito tranquilo, gente. Porque quando você sai dessa região tenebrosa das trevas, que você encontra o verdadeiro cristianismo, não esse
falso cristianismo que existe hoje aí, tá? Porque eles mataram todos os gnósticos. Mataram por quê? Que perigo eles representavam? Porque eles ousaram a contradizer o Deus do sistema. Ok? Muito bem. Aí a gente vai aqui, rapidinho. Eu estou pulando aqui, gente, só porque o texto é grande. Não adianta a gente abordar tudo, porque a gente terá tempo para ver isso. Aí você vai entender a figura dos chamados anjos e Satanás. Presta atenção nisso. Dentro disso, várias entidades aparecem na luz. O escritor aqui do texto, tá? Na angelologia medieval, os anjos comuns constituem mais baixa das 9 ordens celestiais, da hierarquia dos anjos. Porque existia uma hierarquia. Serafins, querubins, trono, dominações, domínios, virtudes, poderes, principados, arcanjos e anjos. Tá? Um dos arcanjos foi Satanael, ou Satanail, tá? Por muito considerado o primeiro arcanjo. Ele era narcisista e auto-admirável, e teve a ideia possível de que poderia colocar seu trono ao mais alto das nuvens que estão acima da terra, que poderia se tornar algo mais poderoso do que o Deus Criador. Ah, então, tá. Aí tem um texto de Isaías que o povo resolveu deturpar para falar que existe um tal de Lúcifer. Tá? E esse Lúcifer não existe. É mentira. Primeiro que o texto está se referindo a um rei terreno. Correto? Vamos lá. Certo? Ele, como Yaldabaoth, primeiro se tornou uma espécie de aborto espontâneo de Sofia Arcamote, e depois escapou para as regiões mais sombrias, onde se estabeleceu como Yahvé. A partir dessa expulsão, ele pode ter um complexo de inferioridade e, em uma região mais sombria, estabeleceu seu próprio enclave, com uma compensação vingativa, onde ele deseja ser o único Deus e separar a si mesmo as suas próprias criações do verdadeiro Deus Criador, ou da fonte. Tá? Então, quem é Yaldabaoth? Quem é Yaldabaoth? É Yahvé, né? Esses três aqui são os mesmos personagens, tá? Eu vou riscar aqui. Ok? Então vamos lá. Deixa eu chamar aqui a tela grande. Ó. São o mesmo personagem. Correto? E ele vai receber outros nomes. Quais são os outros nomes que ele vai receber? Não vai dar para fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Ele vai ser chamado, tá, de Samael. Ele vai ser chamado de Saclas. Ele vai ser chamado de Nebro. Ele vai ser chamado de Sataniel ou Sataniel. Tá? Então, o Yahvé ou Jeová Enlil e Yaldabaoth vai ser chamado, vai ser conhecido também como Samael, Saclas, Nebro
e Sataniel. Então você quer descobrir a verdadeira identidade, tá? Porque a palavra Ra-Satã quer dizer opositor, adversário, simplesmente isso. Não é nome próprio. Lúcifer é uma invenção que o cristianismo ortodoxo criou para tirar a culpa do Jeová e jogar na costa de Lúcifer. Sendo que a palavra Hillel, que o Jerônimo traduziu por Lúcifer, quer dizer estrela da manhã, ou estrela matutina. Certo? E no livro do Apocalipse, Jesus vai dizer: eu sou a estrela da manhã. Portanto, se você for ler ao pé da letra, ele é o portador da luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. E a palavra Lúcifer quer dizer portador, ou aquele que carrega a luz. Então essa invenção foi feita para tirar a culpa de quem? Do Yaldabaoth, do Javé, do Enlil. Ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Tá? Algumas doutrinas, como o bogomilismo, né? O bogomilismo é uma seita gnóstica dualista que floresceu na Europa entre os séculos X e XV, considerava Satanael como tal. Tá? Certo? Agora, veja. O que é que Satanás, que é um nome, que é um advérbio ou um adjetivo, tem a ver com o Yaldabaoth? Ok? Porque ele, na verdade, é o opositor. Ele mesmo fazia oposição a Israel. Muitas vezes. Porque essa palavra Ra-Satã é também colocada muitas vezes em textos bíblicos se referindo ao Javé. Tá? Ok? No texto do Enuma Elish, que é um escrito mesopotâmico ou sumeriano acádio, ele descreve que um primeiro grupo de entidades criadas no mundo da luz, da criação, virou as costas para Deus Criador e o declarou morto. Tá? Essa Enuma Elish conta a história. Tá? E aí aqui vamos ver o seguinte. Tá? Enlil, uma das entidades criadas de acordo com Enuma Elish, também é considerado o deus da tempestade e da guerra. E Jeová é chamado na Bíblia de varão de guerra. Eita, varão de guerra. Por isso que está lá aquilo lá. Esses seres estão se alimentando daquelas energias que estão saindo de tantas pessoas mortas, sofrimento, dor, medo, insegurança, que está acontecendo lá.
Então, antes de você tomar partido de A ou de B, pense nesse sentido. Quem está por trás do quê? Existem tantos paralelos entre a literatura mesopotâmica, tá, em Tábuas de Argila e o Antigo Testamento, que muitos etnólogos e linguistas hoje consideram esta última como originária da primeira. Em vista da sede de sangue extremamente cruel exposta nas páginas do Antigo Testamento, que fanáticos adeptos da Bíblia preferem não ler, seja justificado como hipótese para considerar mal como algo de Satanás, Enlil e Abdabaote Javé, que trouxe a obscuridade, região em que vivemos, e lá se estabeleceu como Javé. Então Javé é o mesmo, Satanás, Enlil e Abdabaote. Ok? Então, quando você entende isso, tá? Você entende isso? Você vê o seguinte. No 14º aniversário do 11 de setembro, né? Tá? Você sabe o que aconteceu em 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Então, tá. À medida que nos aproximamos do 14º aniversário de 11 de setembro, vale a pena lembrar o ponto final daquela horrenda operação de bandeira falsa. Sacrificar pessoas ritualmente, assustar qualquer outra pessoa e gerar uma grande quantidade de perda. Ponto. Você matou a charada. Tudo o que esses governantes fazem é sacrifícios humanos para oferecer a esses seres para se nutrir. É assim que é. É isso que faz Joe Biden. É isso que faz o Putin, o Zelensky e todos esses outros aí. Quando eles se envolvem em guerras, quando eles permitem que grande quantidade de pessoas sejam sacrificadas, é nada mais do que oferecendo alma, energias para serem consumidas por estas entidades. E dentre elas está aí o Jeová lá, Javé, Brahma e Aldabaote. Tá? Não é por acaso que a operação foi realizada no dia 11 de setembro, quando 911 é o número da emergência discado nos Estados Unidos. Pense quantas vezes os nossos chamados líderes disseram isso. O mundo mudou para sempre no 11 de setembro. Tal como o banal termo segurança nacional, o 11 de setembro tornou-se desculpa para conspiradores da nova ordem mundial fazerem o que quiserem, tá? Que seja expansão do governo, aprovando legislações draconianas, atacando nações inocentes, soberanas e estrangeiras, tá? Como Iraque, Afeganistão e por aí vai, reprimindo aspectos-chave da Declaração de Direitos, inventando uma guerra inteiramente nova, sem rosto, sem inimigos e sem fim, tá? A falsa guerra contra o terrorismo. Tá? Então, você vai percebendo esse enredo
Tá? E aqui o escritor diz o seguinte: goste ou não, vivemos em um universo predatório. Nem toda a natureza é predatória, mas é certamente um aspecto que está presente em grande medida. Na nossa arrogância, podemos pensar que estamos no topo da cadeia alimentar, mas talvez não estejamos. Há evidências copiosas de relatos de antigos e de contatos abduzidos atuais de ET que não estamos sozinhos no universo e de que existem raças avançadas e hostis que ficam felizes em se alimentar da energia humana. Tá? Então, e por aí vai. Tá? Certo? Agora, eu quero trazer você para mostrar isso aqui para você. Preste atenção. O 11 de setembro foi mais um sacrifício humano. Estavam fazendo lá Rússia e Ucrânia. E agora estão fazendo lá. Essa é a Matrix. Mas a Matrix está deixando brecha. A Matrix está entrando em colapso. Ok? Vamos ver aqui um negócio aqui. Né? E aí eu vou lhe chamar a atenção para alguns detalhes. Ok? Muito bem. Agora olha só. Tá? Esse Javé, Jeová, Yahu, Hashem, Yah, Enlil, Yaldabaoth, Alá, Brahma, Mária, Zeus, tá? É um Deus destruidor. Ele adora sacrifícios humanos e sacrifícios de animais. Tá? Vamos ver aqui uns textos. Agora nós vamos, eu peço para você, se você tiver dúvida, tá? Você pegue sua Bíblia aí. Muito bem. Vai cortar bem aqui, tá, gente? Mas eu vou ler para vocês, tá? Ok? Tem um corte bem aqui. Então, em 2 Reis 19:35 diz: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo de Jeová e feriu o arraial dos assírios, e 185.000 deles, tá? E levantando-se pela manhã, cedo, eis que todos eram cadáveres. Então, 185.000 pessoas foram mortas pelo anjo de Jeová, que nada mais é do que o próprio Jeová. Aí vamos pegar Números 25, 4, 5. Disse Jeová, quando aparece a palavra Senhor é Jeová. Disse Jeová a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. Tá? E o ardor da ira do Senhor Jeová se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Baal Peor era um outro Elohim do qual
o Jeová não gostava. Alguns dizem que Baal era, que quer dizer Senhor, Baal quer dizer Senhor, que é o mesmo Adonim, ou Adonai, que alguns dizem que é Enki, o irmão de Enlil. Tá? Muito bem. Vocês estão vendo a matança aqui, enforca, tá? Diante do sol. Mas vocês vão ver coisa pior agora aí para frente. Tá? Oséias 13:16. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Elohim. Cairão a espada seus filhos, serão, olha só, seus filhos serão despedaçados. Olha a crueldade aqui. E as suas grávidas serão fendidas pelo meio, serão cortadas ao meio. Mulheres grávidas. Ok? Mulheres grávidas serão cortadas ao meio. Que Deus é esse que tem gente adorando nas igrejas? Esse Deus chamado Enlil, esse Deus chamado Jeová, Ialdabaote, Samael, Sacras, Sataniel, Gadu, do qual eles fornecem energia com seus cultos gritantes, com suas missas, com suas e tudo mais, para alimentar esses seres que não têm nada de espiritual. Eles não são seres espirituais. Ele é o mesmo Alá, ele é o mesmo Brahma. Vejam o que está acontecendo em Israel. Vocês estão achando mesmo que aquilo lá nada mais é do que sacrifícios de almas, colheita de almas, sacrifícios de almas? E aí fica um monte de gente boba defendendo Israel, sem lembrar de quantas mortes eles já fizeram desde a época bíblica até agora. Segundo Reis 8:12. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? Ele disse: porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Ele está se referindo a Jeová. Eu sei qual é o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás, isto é, cortarás ao meio. Está aqui o Deus da Bíblia, que é o mesmo Alá, que é o mesmo Brahma, que é o mesmo Dabaote, que é o mesmo Samael, que é o mesmo Gadu. Outro, segundo Reis 23:20. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sacerdotes de outro Elohim, sacerdotes de uma outra divindade. Eles sacrificaram esse sacerdote que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Ezequiel
5:10. Portanto, olhe só isto aqui. Os pais comerão seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão seus pais. E executarei em ti juízos, e tudo que resta de ti espalharei a todos os ventos. Isso é o Javé, o Jeová, o Brahma, o Alá, o Yaldabaoth, falando através de Ezequiel e dizendo: vocês vão comer os filhos de vocês. Gente, comer carne humana. Segundo Reis 6, 28 e 29. Disse-lhe mais o rei, que tens? Disse ela. Essa mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Prestem atenção nisso. Cozemos, pois, meu filho, e comemos, mas dizendo-lhes eu ao outro dia: dá cá teu filho, para que o comamos. E escondeu o seu filho. Isso está na Bíblia. Êxodo 4:11. E disse-lhe Jeová: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? O que é que ele está dizendo? Que se nasce pessoas cegas, surdas, mudas, aleijadas, quando é ele que faz. Que Deus é esse aí, gente? Que Deus é esse espiritual, transcendente? É ele que está controlando essa matrix, sacrificando pessoas inocentes. Vamos mais texto. Josué 9, 20 e 21. Josué, que foi um dos maiores genocidas da Bíblia. Isso, porém, lhe faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhe fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. Quer dizer, eles escravizavam as pessoas. Ezequiel 23, 20 e 21. Agora você vai ver um negócio aqui incrível, porque eles costumam dizer que a Bíblia é regra de moral, de costume e de não sei o que tem mais. Esses fanáticos, fundamentalistas religiosos brasileiros, que não são melhores do que o Hezbollah, que não são melhores que o Hamas, que não são melhores do que qualquer coisa, porque pregam também coisas absurdas nesse país. Ok? Porque todos, cristãos, muçulmanos, judeus, e seja lá quem mais for, estão a serviço dessas entidades. Olha só. Ezequiel 23, 20 e 21. Enamorou-se dos seus amantes,
cuja carne é como a de jumento e cujo fluxo é como de cavalos. Você vai entender o que é isso aí. E assim trouxestes à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam teus seios por causa dos teus peitos da tua mocidade. Você não entendeu ainda o texto? Então bora lá. Você vai entender agora. O mesmo texto numa outra tradução. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros que ele está falando aqui é pênis, cujos membros eram como os de jumentos, tá? E cuja ejaculação era como de cavalo. Assim, o Olibá ansiou pela lascívia da sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Agora eu pergunto, que palavreado tão forte, cujos seus membros eram como de jumento e a sua ejaculação como de cavalo. E fora, que eu não coloquei aqui, o texto em que ele manda, o Jeová manda fazer pão com bosta humana para que as pessoas comessem. Meus amigos, eu gostaria muito de dizer para você assim, ou nós nos libertamos deste ser que está se alimentando da desgraça no mundo, né? Este ser que manda matar, queimar, enforcar líderes, destruir pessoas, matar crianças de colo, crianças, bebês, manda matar mulheres grávidas, que vive do medo, que vive da adoração, que vive de colher almas, de sugar essas energias. O Jeová bíblico, o Alá do Alcorão, o Brahma do Bhagavad Gita e tantos outros nomes que ele adquiriu, Enlil e Aldabaoth, eu espero que os meus vídeos possam ajudar as pessoas a acordarem. E acordarem rápido. Porque o que eles vêm planejando para o mundo, para não perderem o poder, eles têm que oferecer sacrifícios. São poucos líderes mundiais que não são ililitas. Alguns são enquitas. Mas é preciso a gente abrir os olhos, acordar, ter uma percepção espiritual maior e ver, meus amigos, que o que eles contam para nós não é verdade. Que a elite mundial, Rockefeller, Rothschild, os Lee,
as 13 famílias do mundo que dominam esse mundo, tá? São servos desses seres. E que parte dos governos mundiais são apenas escravos. Que a gente acorde. Um forte abraço e até o próximo vídeo.